enquanto as trevas rolavam sobre os abismos. E Deus disse: faça-se a luz. E a luz se fez. Depois povoou os mares e as planícies com plantas, pássaros e pequenos animais. No sexto dia, Deus criou o homem e descansou, certo de que sua obra, um mundo de paz e beleza, estava completada. Mas a criatura inteligente e inquieta rebelou-se. Violou mistérios divinos. Apoderou-se das forças que regem a vida e a morte. Liberou o dom da fúria. Mais de 1000 anos depois de escritas as palavras da Gênesis bíblica, o homem tornou-se o único ser capaz de extinguir toda a sua espécie de uma só vez. Capaz de destruir as cidades que a civilização levou milênios para construir. Capaz de trazer a face do planeta de volta às trevas. O holocausto nuclear é o tema do Globo Repórter desta noite, que vai mostrar um dos programas mais premiados da televisão mundial. O Holocausto Nuclear, programa produzido no Japão, teve a colaboração de mais de 100 cientistas dos Estados Unidos, do Japão, da Europa e da União Soviética. As imagens reproduzem com terrível realismo toda a tragédia de uma guerra nuclear entre as superpotências. O holocausto nuclear é um grito de alerta, um chamado à consciência dos homens, uma revelação dramática das forças que podem varrer para sempre a vida sobre a Terra. O programa da televisão japonesa levou a milhões de pessoas imagens que mostram o drama de populações inteiras, surpreendidas pelo ataque dos mísseis intercontinentais. Para apresentar o programa, foi escolhido o professor Frank Barnaby, presidente do Instituto Internacional de Pesquisas para a Paz, sediado em Estocolmo, na Suécia. Muitas pessoas temem que a guerra nuclear esteja se aproximando. E existem, de fato, boas razões para acreditar que a possibilidade da guerra nuclear está aumentando. Nós produzimos este programa de televisão para contar a vocês a verdade sobre a questão nuclear hoje. Mais de 100 cientistas tomaram parte na preparação do programa, incluindo cientistas americanos e soviéticos. Tudo começou aqui, na pequena cidade de Álamo Gordo, no deserto do Novo México, nos Estados Unidos. 16 de julho de 1945. Nascia a primeira bomba atômica. Little Boy, ou Garotinho, a bomba de urânio lançada sobre Hiroshima. Fat Man, o gordo, a bomba de plutônio que destruiu Nagasaki. As duas bombas foram levadas à ilha Tinian, no Pacífico. De lá saíam os aviões americanos para bombardear o Japão no final da Segunda Guerra. Little Boy foi testada sobre seres humanos. Explodiu 580 metros acima de Hiroshima, na manhã de 6 de agosto de 1945. Tudo o que existia no ponto zero da explosão, o local exato onde a bomba caiu, simplesmente desapareceu. Ali surgiu pela primeira vez o cogumelo nuclear. Logo a cidade naufragou num mar de chamas. 140 mil mortos em Hiroshima. 70 mil mortos em Nagasaki. 90% de todas essas mortes ocorreram nas 2 primeiras semanas depois da explosão. O governo americano mandou muitos grupos de pesquisadores. Mas o rosto desapareceu com a queimadura. Por quê? Até hoje,
os cientistas estudam as consequências da radiação nuclear em Hiroshima e Nagasaki. E muitas dessas perguntas ainda não foram respondidas. Mas o homem continuou buscando as respostas. Em 1955, as Forças Armadas Americanas realizaram testes para determinar o impacto de bomba muito mais poderosa sobre uma típica cidade do interior dos Estados Unidos. As casas construídas para o teste estavam a 2 e a 4 quilômetros do ponto zero da explosão. Os bonecos foram expostos diretamente ao calor e à radiação. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. A onda de choque destruiu tudo. Os destroços foram transformados em pequenos fragmentos pelo deslocamento de ar que veio depois. O violento vento nuclear tinha uma velocidade de 62 metros por segundo, mais de 220 quilômetros por hora. O resultado foi sempre o mesmo: a devastação completa. Aqui, nenhum ser humano seria capaz de resistir. No primeiro semestre de 1957, 30 detonações nucleares foram realizadas. Os testes se tornaram mais complexos e, pela primeira vez, eram experimentados abrigos que pudessem permitir a sobrevivência do homem. Porcos serviram de cobaia, porque a pele deles é parecida com a dos seres humanos. A experiência também envolveu aviões e tropas de infantaria, que simulavam as condições de um campo de batalha. Muitos destes soldados morreram de câncer causado pela radiação nuclear. Os porcos continuaram vivos, mas agonizantes. Das 710 cobaias utilizadas, 708 morreram em 30 dias sob o efeito da radiação nuclear. Nas proximidades da cidade de São Francisco, as ruínas do Forte Cronkite, uma antiga instalação militar, foram usadas para mais um teste. A onda de choque produzida pelas explosões passou através de um túnel de 50 metros de comprimento com incrível velocidade. E veja o que aconteceu. Entre os anos de 1946 e 1954, americanos e soviéticos produziram bombas atômicas cada vez mais poderosas e chegaram finalmente à bomba de hidrogênio. Mas alguma coisa não saiu como tinha sido planejado. 28 americanos e 236 habitantes das ilhas próximas ao atol de Bikini foram gravemente atingidos pela radioatividade. Aikishi Kuboyama, radiooperador de um pesqueiro japonês que navegava a 167 quilômetros do ponto zero, morreu em consequência da radiação liberada pela bomba de hidrogênio. As explosões nucleares podem produzir acontecimentos inesperados. Na noite de 8 de julho de 1962, a população do Havaí presenciou coisas muito estranhas. Pouco antes das 11 horas, um míssil nuclear americano foi disparado de uma base na ilha de Johnston. O objetivo era testar uma ogiva atômica no espaço. Minutos mais tarde, no Havaí, a 1.300 quilômetros de distância, os fusíveis de luz das casas queimaram. Alarmes elétricos dispararam sozinhos. Mais de 600 ruas ficaram sem iluminação. A causa foi logo descoberta. As explosões nucleares no espaço liberam poderosos impulsos eletromagnéticos
que podem provocar um colapso total nos equipamentos elétricos. A bomba tem poderes que não se pode controlar. No próximo segmento, uma bomba explode no centro de Tóquio. Começa a guerra nuclear. Tóquio, 2 horas da tarde. Um dia qualquer da semana. Um dia na vida de 10 milhões de pessoas. Nas ruas. Nas fábricas. Nos escritórios. Sentadas calmamente nos bancos das praças. Ou nos rápidos trens que cortam simetricamente a capital japonesa. Tóquio, vista de 5.000 metros de altura, é um exemplo de ordem arquitetônica. Mistura com reverência a tradição milenária e a velocidade do século XX. É o cenário que os cientistas escolheram para mostrar os efeitos de um ataque nuclear contra uma grande cidade. Os produtores do holocausto nuclear escolheram Tóquio, não apenas por ser a capital de seu país, mas porque Tóquio é um dos mais importantes polos industriais do mundo, uma das cidades mais populosas da Terra e um dos maiores centros de comunicação e transporte. Em menos de um segundo, tudo isso desaparece. Uma bomba de 1 megaton, 70 vezes mais poderosa que a de Hiroshima, explode a 2.400 metros de altura, exatamente sobre a Torre de Tóquio. Um pequeno parque onde as crianças se divertem é o ponto zero da explosão. Nem as pedras do calçamento resistem. A carga nuclear explodindo no ar atinge maior poder de destruição. O dia claro, de sol, sem nuvens, facilita a propagação das ondas de impacto e da radioatividade. De repente, a gigantesca bola de fogo com 1.800 metros de diâmetro aparece sobre a Torre de Tóquio. O impulso térmico da explosão queima o ponto zero com 5.000 graus centígrados de temperatura. A onda de choque exerce uma pressão de 20 toneladas por metro quadrado. Não há parede capaz de fazer frente a tanta força. Os imensos arranha-céus desabam como se fossem feitos de papelão. E então vem o vento, com uma violenta tempestade que tem o poder de 10 furacões. As janelas de vidro se quebram em bilhões de fragmentos. Estes pequenos pedaços de vidro ocupam quase todo o ar disponível, voando a velocidades incríveis. São uma arma mortal. No momento da explosão, pelo menos 42 trens estão circulando a 5 quilômetros da Torre de Tóquio, ou seja, 400 vagões transportando 50.000 passageiros. Cruzam a cidade 60 quilômetros de viadutos. Às 2 horas da tarde, 3.500 veículos estão trafegando por eles. O combustível dos tanques pode transformar cada um desses carros, ônibus e caminhões em pequenas bombas. O centro político e econômico do Japão é dominado pelo fogo e pela radiação nuclear. O que acontece com as pessoas que moram a uma distância de 5 quilômetros da Torre de Tóquio? No lado oeste do círculo estão 2 importantes centros comerciais, Shinjuku e Shibuya. Aqui moram também perto de 100.000 pessoas, além daquelas que trabalham e fazem compras. É a parte nova da cidade, construções de arquitetura arrojada. Os edifícios são de concreto, ferro, alumínio e vidros. Perto dali, o centro de produção da NHK, emissora de televisão que fez estas imagens, é todo de vidro. Do prédio, é possível avistar a capital japonesa em todas as direções. No instante em que a bomba explode, o calor queima todas as salas que ficam voltadas para a Torre de Tóquio. As altas temperaturas vão agir sobre o lugar durante 10 segundos. Doze segundos depois, chega a onda de choque. A fina pele de vidro do prédio da NHK se desintegra em milhões de fragmentos. A nuvem de vidro voa a 3.960 km por hora
cobrindo a área que fica a leste do prédio. Em Shinjuku, além dos edifícios, existem grandes depósitos de gás e combustível. O calor incendeia todos eles. Quais os efeitos da explosão num raio de 10 quilômetros da Torre de Tóquio? Vamos ver o que existe ali. Ojima, conjunto residencial com 7 blocos e 2.900 apartamentos, fica a exatos 10 quilômetros da torre. 11 mil pessoas moram aqui, a maioria trabalha no centro da cidade. Mesmo a essa distância, o calor da explosão ainda tem força suficiente para queimar imediatamente todo o material inflamável das residências: cortinas, estofados e móveis. Cerca de 30 segundos mais tarde, a onda de choque atinge Ojima. O aeroporto de Haneda também fica a 10 quilômetros da Torre de Tóquio. Durante o horário de trabalho, 300 mil pessoas estão num raio de 2 quilômetros da Torre de Tóquio. Elas serão mortas instantaneamente. Num raio de 5 quilômetros, há 3 milhões de pessoas. A grande maioria vai morrer. Em 10 quilômetros, há 6 milhões de pessoas. Em grande proporção, elas também vão morrer. Em 15 quilômetros, há 10 milhões de pessoas. E apenas uma pequena parte delas pode ter esperanças de sobreviver. Em torno da Baía de Tóquio está localizada uma das mais desenvolvidas zonas industriais do Japão. E perto dela estão 13 mil depósitos de petróleo. 1 milhão de toneladas de gás natural e gás liquefeito de petróleo também estão estocados ali. Os especialistas acreditam que a energia armazenada nesses tanques é equivalente a muitas explosões nucleares. O navio carrega 50 mil toneladas de gás. Como ele, todos os dias, 650 embarcações entram na Baía de Tóquio. Deste total, 130 são navios-tanque. Num ataque nuclear contra Tóquio, toda a superfície da baía se transforma num inferno de chamas. Nada do que vocês viram são problemas causados por desastres da natureza. Isto é o que o homem pode trazer ao seu semelhante e isto é o que nós devemos evitar. Tóquio não existe mais. Uma única detonação nuclear foi capaz de devastar a cidade fundada por Oda Dokan em 1457. As pessoas que sobreviveram ao massacre terão pouco tempo de vida. A radiação vai completar o quadro terrível da destruição. A seguir, os alvos na guerra de mísseis, os abrigos nucleares. Um depósito na Suíça guarda em microfilmes a história da civilização. Primeiro e provavelmente único dia de uma guerra nuclear total. 150 milhões de pessoas podem morrer. Uma semana depois, esse número seria 10 vezes maior. Em poucos meses, as nuvens de radioatividade estariam sobre todo o planeta. E as cidades mais importantes e populosas do planeta seriam ruínas irreconhecíveis. Os incêndios levariam anos até se apagar completamente. E o brilho das chamas seria a única luz possível nos primeiros momentos da guerra atômica.
explosão de uma bomba como essa gera calor de 5.000 graus centígrados. Poucas coisas no mundo, incluindo rochas e metais, resistiriam a temperaturas tão elevadas. Este forno produz calor refletindo a luz solar. A temperatura máxima que ele alcança é de 4.000 graus centígrados. Vejam só o que acontece quando objetos de metal são expostos a um calor como esse. As armas capazes de produzir toda essa destruição estão preparadas para entrar em ação. A estratégia da guerra nuclear também já foi estabelecida. Até hoje o conflito tem sido evitado, mas o perigo paira sobre todos como uma tempestade que se arma no horizonte. Os arsenais nucleares dos Estados Unidos e da União Soviética somam 50 mil mísseis, que possuem mais de 1,5 milhão de vezes o poder que destruiu Hiroshima. 10 mil desses mísseis, com a força de 5 milhões de toneladas de dinamite, destruiriam o planeta. Este é o míssil balístico americano Minuteman, de 3 estágios. Pode atingir alvos em qualquer parte do mundo, viajando a uma velocidade 20 vezes superior à velocidade do som, ou seja, 23.800 km por hora. O Minuteman pode cobrir a distância entre os Estados Unidos e a União Soviética em 20 minutos. Este sofisticado veículo é transportado pelo míssil balístico intercontinental americano Minuteman III. Como vocês podem ver, ele tem mais ou menos a minha altura. Tem 3 ogivas, cada uma delas com o poder de 350 toneladas de dinamite. Cada ogiva pode atacar com precisão alvos separados até por centenas de quilômetros. Na guerra nuclear, os submarinos têm um papel de destaque. Podem lançar mísseis de qualquer ponto dos mares sem subir à superfície. Este submarino americano carrega 24 foguetes com um total de 20 megatons. Cada um deles pode viajar 7.500 quilômetros. As ogivas múltiplas atacam simultaneamente 192 alvos. O mapa mostra os alvos de uma guerra nuclear total. As áreas indicadas com os círculos são patrulhadas por submarinos. Os pontos amarelos são as posições dos mísseis e das bases para submarinos nucleares. As luzes verdes identificam os centros de comando, controle e comunicações. William Arkin, do Instituto de Estudos Políticos de Washington, foi quem fez o mapa. Ele se baseou nas informações fornecidas pelos serviços de inteligência militar do Ocidente. William e seu grupo de pesquisadores localizaram a posição exata de 7.600 alvos que poderiam ser atacados por americanos e soviéticos. Os maiores centros populacionais são alvos óbvios. Muitos têm alvos militares, como, por exemplo, centros de transporte, estações ferroviárias, e há os que têm importância econômica. Campos de petróleo e refinarias podem também ser atacados. Ninguém pode descartar os países que estão fora das 2 grandes alianças militares. Esses países podem ser vistos como pertencendo a um campo ou outro. Brasil, Argentina e Uruguai também são alvos por causa das grandes cidades e usinas nucleares. A possibilidade da guerra nuclear vem provocando desde os anos 50 uma verdadeira corrida de técnicos e cientistas para descobrir meios eficazes de escapar ao extermínio. Os abrigos antinucleares começaram a ser construídos durante a Guerra da Coreia. E o trabalho se intensificou a partir da crise dos mísseis em Cuba, no ano de 1962. Neste período, 30 mil americanos participaram de experiências nos abrigos antinucleares realizadas em todos os cantos do país.
Em 1984, o Departamento de Estado e a Defesa Civil dos Estados Unidos publicaram um manual de sobrevivência para ser usado em larga escala na eventualidade de uma guerra nuclear. O manual contém as informações técnicas essenciais para proteger a vida humana. Esta é Newport, uma pequena cidade costeira em Rhode Island, a 80 quilômetros de Boston. Aqui o manual de sobrevivência foi testado em abril de 1984. Um hotel serviu como abrigo antinuclear improvisado às pressas. A guerra para essas pessoas já tinha começado. Entre elas estavam oficiais do Corpo de Bombeiros, policiais, membros da Cruz Vermelha e da Guarda Costeira. Um dos grandes problemas para os abrigos antinucleares é o calor provocado pelo corpo humano. Uma única pessoa gera calor equivalente a uma lâmpada de 100 watts. Pode-se imaginar o que aconteceria com abrigos lotados e submetidos à tensão nervosa de uma guerra total. Para produzir menos calor, as pessoas devem ficar deitadas no chão. E vários sistemas de ventilação podem ser utilizados, movidos apenas pela força humana. Os cientistas, no entanto, ainda não estão seguros de que abrigos como este possam realmente salvar vidas. Mas se os homens não sobreviverem, pelo menos a história da espécie humana poderá ser salva do holocausto nuclear. Nestas montanhas, perto de Freiburg, na Alemanha, a poucos quilômetros da fronteira com a Suíça, um gigantesco abrigo foi construído especialmente para proteger a música, a cultura, a ciência. Armazenados em cilindros de aço hermeticamente fechados, 33 milhões de microfilmes guardam para sempre imagens e descrições detalhadas de tudo que o homem pôde fazer ao longo de milhares de anos de vida civilizada. Aqui estão as músicas de Bach, Beethoven, todos os clássicos. Aqui também estão os Beatles e o rock moderno, a literatura, a pintura, a beleza da criatividade humana imortalizada em milhares de quilômetros de microfilmes. Mas é possível que depois da guerra não haja mais ninguém para abrir estes cilindros de aço. O medo da guerra nuclear existe entre todos os povos do mundo. Mas um país vive a proximidade do holocausto nuclear mais do que qualquer outro, a Alemanha Ocidental. É na Alemanha que a guerra pode começar, num choque direto entre as forças do Ocidente e do Pacto de Varsóvia. A televisão japonesa acompanhou um treinamento de sobrevivência nos subúrbios de Bonn, onde está localizada a Escola Federal de Defesa Civil da Alemanha. Aqui, toda semana, as condições de sobrevivência sob radiação nuclear são testadas com espantoso realismo. E os moradores se apresentam como voluntários para os exercícios. Esta é uma simulação, mas eles sabem que o perigo é bem real. Tudo aqui imita o que aconteceria se uma bomba semelhante à que destruiu Hiroshima caísse nas proximidades da cidade. O impacto da explosão e a radioatividade provocariam toda essa destruição. Exercícios como este preparam a população para enfrentar a guerra. A chuva negra cai sobre as ruínas da civilização. Uma chuva que parece óleo para motores. Ela não fertiliza nada. Só completa a destruição. Contamina tudo que toca. A chuva radioativa cai depois das explosões. O último ato da tragédia nuclear. Primeiro as bombas queimam o mundo. Agora as nuvens de poeira e radioatividade congelam o planeta. O fogo e o frio. São esses os poderes da devastação. Quem consegue sobreviver à guerra, escondido no fundo dos abrigos, tem diante de si um mundo inabitável. A atmosfera está tomada por gases venenosos. Não há mais alimentos.
não há qualquer possibilidade de resistir ao inverno nuclear. No hemisfério norte, onde estão os países mais desenvolvidos, vivem hoje 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. A guerra mata 1 bilhão e 100 mil. O restante morre em pouco tempo, doente, faminto. As explosões nucleares sugam enormes quantidades de terra, poeira e detritos que estavam sob o solo. As nuvens de pó contaminadas pela radioatividade sobem para a atmosfera. A parte mais pesada dos detritos torna a cair sobre o planeta, mas a maioria fica em suspensão, formando uma grossa camada de poeira com muitos quilômetros de espessura. Neste mapa, as linhas verdes mostram o deslocamento das nuvens radioativas e as áreas atingidas pela queda dos detritos contaminados. Hiroshima, 41 anos depois da bomba. Uma cidade que renasceu das cinzas. Aqui funciona hoje um grande centro de pesquisas de medicina nuclear. 50 mil relatórios médicos e 600 mil radiografias são um registro dos efeitos da radiação atômica sobre os habitantes da cidade. Amostras das vísceras de 6.400 mortos estão guardadas aqui. Todo este material serviu de base para estudos que determinaram como morre uma pessoa atingida pela radiação. Febres, dores de cabeça, tonteiras constantes, vômitos, diarreia, perda dos cabelos, hemorragias que não podem ser contidas, câncer. Assim morre uma pessoa atingida pela radiação nuclear. De acordo com amostras recolhidas durante um período de 30 anos, a percentagem de pessoas que desenvolvem leucemia entre aqueles que foram contaminados em Hiroshima é 15 vezes maior do que entre pessoas que não foram expostas à radiação. Esta é a estação de agricultura experimental da cidade de Omiya, no Japão. Toda a área é cercada com altos muros e pesadas portas de aço. Um depósito contendo cobalto 60, material altamente radioativo, foi colocado no alto desta torre. Em volta dela, plantaram trigo em novembro de 1983. As sementes colocadas perto da torre nunca germinaram. As que estavam mais afastadas cresceram, mas o trigo não produziu novas sementes. Todas as plantas semeadas na área da experiência apresentaram problemas e algumas árvores da região começaram lentamente a morrer. E quais são os efeitos da radioatividade sobre os animais? Estes ovos de salmão foram fertilizados e depois expostos à radiação nuclear. Foram separados em 5 compartimentos, recebendo níveis diferentes de radioatividade. 2 meses depois, o resultado. Poucos peixes conseguiram nascer, e muitos deles apresentavam deformações genéticas. Entre as características normais dos peixes recém-nascidos estão os grandes olhos. Este, por exemplo, nasceu sem os olhos. Algo semelhante poderia acontecer com as crianças nascidas sob a radioatividade. O professor George Woodwell, do Centro de Pesquisas Florestais de Brookhaven, nos Estados Unidos, chefiou durante mais de 10 anos um grupo de pesquisadores que realizou experiências sobre os efeitos da radiação nuclear na natureza. George Woodwell fala da vida sobre a Terra depois de uma guerra nuclear. Um mundo onde apenas os pequenos organismos que se multiplicam com rapidez vão sobreviver. É um mundo dominado por pestes que se tornam rivais do homem. Um mundo muito difícil de viver, onde não há alimento. Este é o mundo depois da guerra nuclear. O homem pode sobreviver ao holocausto nuclear. Poucos, é verdade, mas há chances. Fica a pergunta: vale a pena sobreviver? No próximo segmento, o inverno nuclear esconde o sol. A Terra é um deserto frio e sem vida.
Um só movimento, rápido e decidido. Um pequeno botão disparou a tragédia nuclear. E já não importa quem começou a lançar os foguetes, porque a guerra não terá vencedores. Depois da avalanche de chamas, gases tóxicos e radioatividade, o planeta vive uma era de trevas, o inverno nuclear. E quando o Sol voltar a brilhar, a Terra será igual ao que foi há 60 milhões de anos atrás, um deserto frio e sem vida. A conclusão é de cientistas americanos e soviéticos reunidos pela primeira vez em dezembro de 1983 para debater como seria o fim do mundo. Foi aqui no Capitólio, em Washington. Vladimir Alexandrov, um dos maiores físicos soviéticos, garantiu que a guerra nuclear significa a destruição da civilização humana e provoca o congelamento total do planeta, porque os raios do Sol não conseguem penetrar na camada de poeira e gases formada em torno da Terra. Os cientistas americanos também chegaram à mesma conclusão. Mais armas significam menos segurança. Menos segurança nacional para os Estados Unidos. Menos segurança nacional para a União Soviética. Menos segurança para o planeta Terra. Na guerra nuclear total, os depósitos de óleo e combustíveis são destruídos pelas bombas e pelo calor de explosões distantes. Isto vai acontecer em todos os cantos da Terra. Os países industrializados possuem 3 milhões de toneladas de óleo armazenadas. Se apenas 30% deste total pegar fogo, 500 milhões de toneladas de fumaça sobem para camadas elevadas da atmosfera. Nas cidades, os incêndios produzem mais de 1,5 bilhão de toneladas de fumaça, 30% das instalações industriais e 20% das florestas do mundo queimam. Com isso, mais 2,3 bilhões toneladas de fumaça no ar. 150 grandes vulcões precisariam explodir ao mesmo tempo para produzir tanta fumaça. Os raios de sol esquentam a fumaça. A maior parte do calor é absorvida pela fuligem e esta se torna muito quente. Quando o sol esquenta o asfalto de uma rodovia, é possível ver o ar quente subindo. Bem, a mesma coisa vai acontecer. O ar aquecido começa a subir acima das nuvens e chega até a estratosfera, a área que está a cerca de 12 a 30 quilômetros. Em apenas um mês, a Terra fica inteiramente desfigurada. A frase de Gagarin, a Terra é azul, não vai mais se aplicar a este planeta cinza e fumacento. Pesadas nuvens escuras, como as que conhecemos nos dias de fortes tempestades, tomam o céu. Ao meio-dia, a luz é igual a de uma noite de lua. Nada mais do que isso. A partir de agora, as temperaturas caem rapidamente. As lavouras estão destruídas. As plantas não resistem à queda rápida da temperatura. A Europa, os Estados Unidos e a União Soviética ficam cobertos de gelo. O ar frio dos continentes vai para os oceanos. Começa assim um longo período de tempestades. O frio e os ventos formam o que os cientistas chamam de inverno nuclear. Os mares congelados se ligam aos continentes. Formam uma única camada de gelo com quilômetros de espessura. As regiões tropicais, como o Brasil, e os desertos situados na linha do Equador também ficam congelados. E o inverno nuclear pode durar de 6 meses a 3 anos. 30 milhões de espécies animais e vegetais vivem hoje sobre a Terra. A metade está em florestas tropicais. Nelas a vida é muito frágil, sensível a mudanças bruscas de temperatura. A extinção dessas espécies é muito rápida. Os únicos sobreviventes serão como os animais que vivem nos porões. Alguns animais de cavernas podem sobreviver, como as baratas, que são relativamente resistentes à radiação e vivem nos subterrâneos, nos abrigos onde o pessoal das unidades militares vai morrer. Os cientistas foram capazes de reproduzir com exatidão o drama da guerra nuclear total.
criaram imagens que deixam longe a profecia bíblica do Armagedon, o fim do mundo através do fogo e da dor. E nos tempos modernos, não vai haver nenhuma arca de Noé para salvar as espécies vivas do planeta. 41 anos depois da bomba de Hiroshima, a humanidade não alcançou nenhum progresso nas negociações para deter a corrida armamentista. Falharam os políticos? Falhou o homem comum, que não deu importância à ameaça nuclear? E agora? Como evitar a destruição? São perguntas que não sabemos responder. Mas essas imagens ficam registradas na memória eletrônica da televisão. Ficam como um apelo à inteligência e à paz.